Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui. Estamos começando mais uma aula da comunidade Praticadamente. E essa é a nossa terceira aula do nosso curso Os Caminhos para o Autoconhecimento. E seguindo nossa série de aulas, a professora e diretora Lilian Flieg vai falar da parte 2 das leis herméticas e o caminho para o autoconhecimento, e compreendendo os padrões que moldam a sua vida. Tá? Bem, falar de autoconhecimento é sempre importante. E se você ficar até o final desta aula, terá a oportunidade de fazer uma prática. Tá? Não se esqueçam de deixar o seu like, porque essa aula é um espaço de construção coletiva e a sua participação faz toda a diferença. Lilian, agora eu passo para você. Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Bem-vindos aí para mais aí uma contribuição, né? Com um tema que eu gosto muito, que são as leis herméticas. Para quem não me conhece, meu nome é Lilian Flieg e o Praticamente gosta de trazer essas aulas aí para você usar também nas suas terapias, porque o terapeuta ele pode utilizar esses conceitos e você pode utilizar na sua vida pessoal, né? Então, nós já tivemos uma aula mais assim minuciosa com relação a leis herméticas e hoje o meu intuito é justamente trazer essas leis para que você aplique em algumas circunstâncias que você possa estar passando na sua vida ou até mesmo dentro de um atendimento terapêutico. Então, no final, eu vou trazer uma prática em que essa prática vai precisar. O ideal é que você tenha lápis e caneta. Você pode até tentar segurar tudo na mente, mas eu acredito que é melhor botar no papel, que fica mais fácil você fazer uma reflexão melhor. E com essa prática você pode utilizar não só para você, mas como quando você for fazer seus atendimentos, vier no atendimento mais complexo, né? Mas é muito bom também. Eu utilizo, né? Eu sou suspeita, porque eu adoro trabalhar com as leis herméticas. Gosto tanto que eu estou trazendo de novo aqui a parte 2 para a gente aprofundar melhor isso. E como eu falei, uma excelente ferramenta no autoconhecimento. Bem, mais uma vez, bem-vindo aos que estão entrando aí depois. Vai ficar gravado a prática também. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu gosto muito de trabalhar, né, com os slides. As leis herméticas e o caminho do autoconhecimento. Meu nome é Lilian Flieg, como eu falei, né? Trabalho como hipnoterapeuta clínica, tenho várias formações. Eu não trouxe aqui um monte de formação, mas eu vou contribuir aqui de forma mais prática aqui para que a gente possa dar continuidade. E hoje nós estamos chamando de parte 2 porque nós temos, como eu falei, uma parte mais, como é que se diz? Mais profunda anteriormente dada. E aí, claro e evidente, eu estou trazendo como aí um caminho para reflexões sobre emoções, relacionamentos, escolhas e transformação pessoal. Vocês vão ver que as leis herméticas elas podem ser usadas em todas essas áreas, né? E nós vamos compreender aí os padrões com isso que moldam a nossa vida, tá? E eu começo perguntando, né? Você já se perguntou por que alguns problemas parecem se repetir? Por que certos relacionamentos seguem o mesmo padrão? Por que algumas emoções insistem em retornar? Às vezes a pessoa, com relação, por exemplo, ao relacionamento, ela acaba um relacionamento entre outro e é o mesmo padrão de relacionamento. Às vezes você chega assim e fala assim, engraçado, essa pessoa ela não era assim, agora ela está. Né? E por que também algumas emoções também a gente acaba atraindo pessoas que nos despertam sempre certas emoções? Você muda de círculo de amizade, você vai para outra situação e você está ali, né? Por que essas repetições ocorrem, né? As leis herméticas vão te ajudar a compreender isso, até mesmo muitas vezes em repetições de doenças. Por que eu sempre fico gripado? Por que eu sempre tenho esse problema, né? E aí eu te falo o seguinte, e te pergunto, né? E se existissem princípios capazes de revelar o significado oculto desses padrões? São esses princípios aí que nós estamos trazendo aqui para que todos possam
trabalhar e refletir, né? Então, nós temos que pensar que talvez a vida não esteja acontecendo contra você. Talvez ela esteja tentando te mostrar alguma coisa. É sobre isso que eu gostaria que nós refletíssemos, né? Por que a vida está querendo nos mostrar? Quando a gente começa a trabalhar com terapia sistêmica, a gente vê muito isso, né? A gente vê que tudo está nos mostrando algo. E aí, o objetivo dessa palestra é justamente trazer, além de conhecer os 7 princípios herméticos, que nós temos já um vídeo que aprofunda melhor quais são, né? Nós vamos compreender como eles se moldam, assim, como nós vamos relacionar eles com o autoconhecimento, né? Nós vamos identificar padrões presentes na nossa vida e refletir sobre novas possibilidades de transformação. Como que nós podemos utilizar essas transformações, né? E para isso nós temos que trazer o que é o autoconhecimento, porque o objetivo hoje aqui é mais voltado para o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele é o quê? Reconhecer as suas emoções. Você já reconhece as suas emoções? Perceber padrões que você tem na sua vida, padrões de pensamentos, padrões de relacionamentos, padrões de amizade, padrões de trabalho, padrões. Identificar crenças, compreender as escolhas, por que você escolhe o que escolhe, do jeito que escolhe. Nós falamos muito isso aqui nas nossas reuniões, né? E aí até eu lembro do Bruno, que ele fala muito que o livre-arbítrio não existe, né? Porque a gente acaba escolhendo, às vezes, coisas que a gente não quer escolher, né? Então, nosso objetivo aqui é desenvolver justamente o que? A consciência. Nós vamos desenvolver a consciência porque quanto mais consciência, maior liberdade nós temos de escolha, né? E eu venho trazendo aí o que são as leis herméticas. Aqui eu falo levemente, né, ligeiramente, porque que as leis herméticas nós já falamos, é uma antiga compreensão. As leis herméticas, eles dizem que ela surgiu há 3.000 anos atrás. Na outra aula eu falo mais sobre isso, né, sobre Hermes Trismegisto, que ela é baseada nesses 7 princípios. Gostaria de lembrar que essas leis herméticas, se você for estudar as religiões, as filosofias, você vai ver que todas as religiões elas seguem o padrão das leis herméticas. E se você for analisar todas as religiões, filosofias, elas seguem esse padrão, né? Mas só que nessa palestra, o principal aqui eu não vou trazer crenças religiosas, mas sim ferramentas simbólicas para nós termos uma reflexão para o nosso autoconhecimento. O objetivo é esse. É trazer nesse sentido, né? Usar as leis herméticas justamente como autoconhecimento. Nós vamos ver que elas podem servir como lentes para enxergarmos a nossa própria vida, né? E nós vamos o quê? Nós vamos olhar para dentro com essas leis herméticas. Nós vamos perceber que as leis herméticas nada mais é do que um mapa. Um mapa para você se conhecer, um mapa para você identificar seus pensamentos, para você identificar suas emoções, entender seus comportamentos, relacionamentos e suas escolhas. E nós vamos perceber que as leis herméticas elas funcionam como lentes para compreendermos nossa experiência humana, porque nós temos que admitir que vivemos uma bela experiência humana aqui, né? E para nós entendermos tudo isso, nós vamos começar com o primeiro princípio. O primeiro princípio é o mentalismo. O mentalismo, ele diz que o todo é mente. Nem sempre sofremos pelos fatos. Muitas vezes sofremos pela interpretação que fazemos deles, dos fatos. Como nós interpretamos esse fato? Sua mente, ela cria a lente pela qual você enxerga o mundo. Nem sempre controlamos os acontecimentos, mas nós podemos transformar a forma como nos relacionamos com esses acontecimentos, né? E aí eu pergunto, como você interpreta os acontecimentos da sua vida? O mentalismo, ele traz justamente isso.
O mentalismo, basta lembrar daquela exemplo clássico, né, que a gente sempre dá, que você, para fazer uma cadeira, você primeiro teve que pensar nessa cadeira, para depois, ou quando você quer uma cadeira, você tem que pensar. Essa cadeira, para criar forma, ela foi pensada um dia. Tudo foi pensado. Então, tudo começa na mente. Por isso que nós falamos que o todo é mental, que o universo é mental, porque tudo começa na mente, né? E com relação ao mentalismo, nós, quando trabalhamos com a terapia, nós percebemos que nós precisamos investigar na pessoa que nós estamos atendendo as crenças dela. Ou seja, o que ela pensa, como ela pensa. Nós temos que investigar as narrativas internas dela, o que ela fala para ela, porque pelo que ela fala a gente já percebe o que ela pensa, o que entra na mente dela, né? Nós precisamos ver que significado as experiências têm para ela, como é que ela pensa com relação a essas experiências. Então, o terapeuta ele vai analisar justamente essa parte mental para entender o porquê que a pessoa está tendo o que ela tem, porquê que ela está vivendo o que ela vive, né? Então, nós vamos ver que temos que refletir que o mentalismo, na verdade, é o quê? É que história você conta para si mesmo. Quais crenças você repete diariamente? O que você fala diariamente para você? Hoje nós já temos experiências com a epigenética, né, que como reflete nas células do nosso corpo aquele pensamento repetitivo, né? Como você está explicando os seus fracassos e conquistas para você? Então a gente já tem esse fato de como reflete isso, não só na sua vida, mas também no seu corpo físico, né? Então, nós temos que ver que a forma como nós percebemos o mundo influencia profundamente na forma que nós vivemos, na forma não só de como nós vivemos, mas o que nós sentimos também. E aí nós vamos entendendo isso para o segundo princípio. O segundo princípio é o princípio da correspondência. O princípio da correspondência, ele nos mostra que assim como é dentro, é fora. O mundo externo reflete algo do mundo interno. Nossos relacionamentos, nossas crenças, nossos relacionamentos são um espelho de quê? De nossas crenças e dos nossos padrões. Que padrões se repetem em suas relações, né? A gente percebe muito também na correspondência, que a gente vê hoje na natureza, inclusive, que está sendo muito falado hoje mais, o próprio desenho da folha, os desenhos que nós temos na natureza do universo, das galáxias, que elas sempre refletem algo no nosso corpo, né? Então, o desenho da folha tem o desenho aquela fibra da folha, né? Ela tem o desenho da nossa parte da nossa circulação, né? Da nossa corrente sanguínea, dos vasos, né? E aí a gente vai ver que tem várias partes do nosso corpo, né? As íris dos olhos, o desenho dela parece a galáxia, né? Nós já temos, né, o desenho dos neurônios. Então isso aqui é uma correspondência, é isso que a gente quer dizer, que o átomo, né, o desenhozinho do átomo é igual ao desenho da galáxia também. Tem vários, eu não lembro de todos, mas tem várias, né, se vocês forem ver aí na internet, tem várias situações que mostra como esse princípio da correspondência ele faz parte do universo e também ele faz parte do nosso mundo interno, né? E aí nós caminhamos perguntando, né, antes, o que seus relacionamentos revelam sobre você? Com essa pergunta, você vai entender que os seus relacionamentos eles vão falar o que está dentro de você, o que está correspondendo isso dentro de você, como você está dentro. Entendeu? Porque o que está dentro, está fora. Uma pessoa que ela tem dentro dela, às vezes, muita raiva, né, ela vai atrair pessoas normalmente mais reativas. Né? E aí a gente vai entender isso, porque as pessoas vão falar assim, mas eu não tenho tanto assim, não é bem assim, né? Enfim, nós vamos vendo isso mais à frente. Vamos para o terceiro princípio. O terceiro princípio é o princípio da vibração.
Isso aí nós já percebemos, tudo está em movimento. Emoções vêm e vão. Pensamentos mudam. Circunstâncias se transformam. Nada permanece igual para sempre. Nossa, isso aí é muito interessante, porque a gente vai percebendo como a vida é cíclica, né? Como as coisas, uma hora eu gosto muito, um exemplo, né? Vou dar um exemplo bem assim, aleatório. Eu gosto muito de comer uma fruta. Aí daqui a pouco eu enjoo, não quero mais saber dessa fruta. Aí passa anos, daqui a pouco eu volto a gostar de comer essa fruta. O que é isso? É vibração também. Porque são períodos, né, da nossa vida em que nós estamos vibrando, né? E nessa vibração a gente também pensa na vibração, quando nós falamos em vibração, também na vibração emocional, né? Então, assim, quando a gente começa a perceber que emoção eu estou sentindo, por que eu estou sentindo essa emoção? Você começa a entender por que certas coisas vêm daquela forma, né? Vibram daquela forma para você. Hoje nós estamos vendo muito isso na música também, né? Um estudo muito profundo que as pessoas estão fazendo na música. E aí, eu gostaria de perguntar se você acolhe ou resiste às suas emoções, aquela emoção que vem para você. Quando você vem uma emoção assim de raiva, uma emoção de resistência, uma emoção de ciúme, você resiste ou acolhe aquela emoção? Né? É um tema bem amplo, mas, como eu falei, não vou aprofundar. Vamos continuar para o quarto princípio. O quarto princípio é o princípio da polaridade. Bem, polaridade é bem fácil de entender porque nós vivemos hoje num momento muito polarizado, né? E o que é o princípio da polaridade diz? Ela fala que os opostos fazem parte da mesma realidade. Hoje parece que as pessoas não estão entendendo muito bem isso, que os opostos fazem parte da mesma realidade. Amor, medo, coragem, insegurança, alegria, tristeza. E eu pergunto, você vive preso ao extremo? Como é que está essa ideia, né? Você quando sente uma coisa, você percebe que tem outra, né? Aí, com relação à parte da polaridade, nós podemos examinar a mente da pessoa que a gente está atendendo, como está o pensamento dela, se ela está integrando os lados dela, ou se ela está muito na raiva, ou se ela está muito, às vezes, na insegurança, muito na alegria, muito na tristeza. Nós podemos puxar esse equilíbrio, né? Pedir para a pessoa para que ela tenha essa reflexão e essa conscientização da onde ela está. Bem, vamos para uma reflexão dessa polaridade, né? Porque a gente, quando fala que a pessoa tem que analisar, a gente percebe que a pessoa madura, ela não elimina um lado, ela aprende a integrar ambos os lados. Isso demonstra uma certa maturidade. Se você atende uma pessoa que ela está muito, ou se você mesmo, se você está num momento em que você está muito num lado, que você está muito reativo, por exemplo, você pode pensar, questionar, por que eu estou assim? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou reativo? Por que eu estou respondendo muito? Ou por que eu estou me calando muito? Né? E aí, quando você começa a entender que tem qualidade na sua sombra, quando você começa a entender que tem qualidade na sua raiva, que tem qualidade na sua tristeza, você começa a perceber que toda dificuldade tem sua dádiva. Às vezes, até mesmo um mal-estar, um desafio emocional, um desafio físico, ele está tentando nos mostrar algo que a gente não está conseguindo ver. Por isso que quanto mais a gente procura observar, a gente consegue achar a resposta para aquele desafio, né? E aí, eu pergunto, onde você pode encontrar equilíbrio entre os opostos em sua vida, né? Esse equilíbrio, em que lugar você vai conseguir encontrar esse equilíbrio? Aí você vai poder utilizar
uma meditação, você tem que investigar onde você está mais para você ir atrás desse equilíbrio. Mas nós vamos entender melhor esse equilíbrio na prática, né? Eu não estou vendo o chat, André. Se tiver alguma pergunta, até sobre o assunto que eu estou falando, pode perguntar, tá? Eu vou dar continuidade aqui. Deixa eu mandar aqui. Nós vamos para o quinto princípio. O quinto princípio é o ritmo. A vida acontece em ciclos, né? Expansão e contração, crescimento e recolhimento, atividade e descanso. Cada fase tem seu propósito. E aí é bem interessante que a gente já falou sobre isso, né? O Irmo fala muito sobre isso, sobre a expansão e contração, que é algo natural da natureza, né? Que quando a gente fala na terapia não verbal, né? As coraças, é o quê? A pessoa fica muito tempo contraída, enfim. Isso nós temos que, ao perceber que tem a expansão e a contração, que tem esse vai e vem, que é natural, e você acolhe isso, você tem um crescimento. Você percebe que tem época que é época de você ficar mais recluso, tem época que é época de você estar mais agitado. E você mesmo se sente assim, às vezes você se sente mais agitado, né? Daqui a pouco você se sente mais, hoje eu estou querendo ficar mais recluso, não estou querendo sair, enfim. Quando a gente entende e aceita o nosso ritmo, a vida flui melhor. Então, eu te pergunto, você respeita seus próprios ciclos? Você respeita quando você não está com vontade de fazer alguma coisa, quando você está com vontade de só ficar sem fazer nada? Você respeita quando você está com vontade de descansar, ou quando você está com vontade de fazer uma caminhada, né? Quando você respeita o seu ciclo, você percebe que você tem mais resiliência com as coisas da vida, você percebe que você se adapta melhor, né? Quando você aceita os ciclos, né? A gente tem que perceber que nenhuma estação dura para sempre, né? O ser humano ele tem a tendência de achar que tudo é eterno, né? Mas na verdade nós vivemos ciclos. E quando a gente entende que nem toda pausa é fracasso, quando a gente entende que nem toda dificuldade representa retrocesso, como as estações do ano, né? Como eu falei, nós precisamos de todos esses ciclos. Os ciclos eles são importantes para o nosso crescimento, né? Então, cada estação da vida, você vai perceber que ela carrega um ensinamento único. A gente pode ver aí, se a gente for refletir, até nas fases da nossa vida, né? Na infância, na adolescência, né? Na vida adulta. Cada ciclo, cada fase representa um ciclo muito importante. E nós estamos vivendo um momento bem interessante, que é um momento em que as pessoas estão vivendo mais tempo. E as pessoas estão vivendo mais tempo e com muita informação. E o fato de você viver mais tempo, com muita informação, você tem a possibilidade de cuidar melhor da saúde, você tem a possibilidade de aprender mais coisas. Tanto é que o número de pessoas que estão fazendo faculdade com mais de 50 anos está grande, né? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. E aí as pessoas estão aprendendo a lidar com esse novo ciclo da vida. Não é legal isso? Né? Quando a gente começa a perceber isso, quando começa a respeitar isso, a entender, né? É muito bacana isso. Bem, vamos para o sexto princípio, que é o princípio muito conhecido da maioria, né? Eu acho de todos, que é a causa e efeito. A causa e efeito é muito conhecido, né? A gente sabe que toda escolha produz a sua consequência. E a causa e efeito é um princípio conhecido por todos, né? Todo mundo não conhece nenhuma das outras leis, mas conhece com certeza a causa e efeito. É bem interessante isso, né? Já aconteceu muito de eu conversar com outras pessoas, a pessoa conhece causa e efeito, conhece, mas não conhece as outras leis, né? Herméticas, quando a gente fala em termos de leis herméticas. E na causa e efeito, a gente vê que nossos resultados são influenciados por quê? Por pensamentos, por atitudes, por hábitos. Agir com mais consciência é assumir a autoria da própria vida. Somos co-criadores de nossa realidade através do quê? Das nossas decisões.
as nossas decisões, elas acabam sendo fundamentais para a criação, né, do nosso das coisas da nossa vida, né, para a tomada de decisões também, né? E é bem interessante que nós podemos desenvolver, explicando sobre a causa e efeito para algumas pessoas que não entendem bem, a responsabilidade pessoal e explicar como os hábitos, né, para você que está atendendo, como os hábitos ele vai dar um efeito que a pessoa deseja, que às vezes ela não está sabendo lidar, organizar aquele hábito, né? Então, ter uma certa coerência na vida, você vai ter um efeito muito bom. E aí, a gente percebe que toda escolha, na verdade, ela é uma semente, né? É uma semente que a gente acaba plantando. E eu pergunto, o que você está cultivando diariamente para ter o efeito que está tendo, né? Bem, nós vamos para o sétimo e último princípio. Esse princípio é um princípio muito bom e muito importante, porque ele nos liga ao primeiro, que é o princípio do gênero. Quando a gente fala em gênero, a gente fala em gênero mental, né? O gênero, ele é o equilíbrio dos potenciais humanos. O gênero, ele é a ação e a receptividade, a lógica e a intuição, a firmeza e a sensibilidade, a razão e a criatividade. Vamos pensar no gênero como gênero mental, né? Vamos sair que quando fala gênero, a pessoa pensa logo no homem e na mulher, né? Vamos sair do físico, do biológico, e vamos pensar para a mente isso, tá? A gente, claro, o homem normalmente é representado, sempre foi na humanidade, como a força, né? É o que tem a força. E a mulher como a que gesta, né? A que tem uma certa sensibilidade, uma certa intuição, feminilidade. Então, quando a gente vai para cá e falar em potenciais humanos, e a gente pensa em ação e receptividade, a gente pode pensar que a ação é o quê? É o gênero masculino ou feminino? Masculino. Concorda? Se alguém discordar, fala. A receptividade, feminino. A lógica, representada pelo masculino. A intuição, pelo feminino. A firmeza, masculino. Sensibilidade, feminino. Razão, masculino. Criatividade, feminino. E todos nós temos os dois gêneros dentro da gente. Quando nós entendemos isso, que nós precisamos ter ação e receptividade, lógica e intuição, firmeza e sensibilidade, razão e criatividade, com equilíbrio. Quando nós entendemos esse equilíbrio, temos esse equilíbrio dentro da gente, nós vamos ter uma vida mais próspera, mais equilibrada, mais saudável. Às vezes, a pessoa ela está agindo, está com muita ação, mas ela não está parando para receber. Ela está cheia de lógica, mas ela não para perceber a intuição dela. Ou então ela está cheia de intuição, mas ela não raciocina, não tem lógica. Então, quando você entende isso, até mesmo quando a gente vai falar de consciente e inconsciente. Quando a gente vai pensar em consciente e inconsciente, a gente pensa, o que a gente fala normalmente que é o consciente, né? É o quê? Você está em beta, né? A gente, quando vai trabalhar com a própria hipnose, né? A gente que fala sobre consciente é a área da ação, né? A pessoa está agindo, tá? É o masculino, né? Quando você pensa em inconsciente, que é aonde você tem a reação, é aonde tem, vamos dizer assim, a criação, né? A gente pensa como representado pelo feminino. Então, assim, se você for pensar em termos de gênero, nós temos que desenvolver dentro da gente tanto masculino quanto feminino, em equilíbrio. E isso vai fazer com que a gente tenha uma vida mais equilibrada, muito mais equilibrada, né? E aí, eu pergunto, qual aspecto você precisa desenvolver mais? Você está muito o quê? Está muito paradinho, esperando a coisa acontecer, só pensando. Ou você está muito reativo e não deixando as coisas acontecer no tempo. Então você tem que ter esse equilíbrio,
né? Qual aspecto seu que está de mais ou de menos, né? E aí a gente vai entender que todos esses 7 princípios, eles se conectam. E o objetivo aqui não é controlar a vida, é ampliar a consciência sobre ela. Então, eu gostaria de ampliar essa consciência trazendo a seguinte reflexão. Olha aí, nessa imagem você vai ver que nós temos o mentalismo, mostrando que tudo é mente. Aí vem depois, seguindo a correspondência, né? Que nós já vimos, o que está em cima e está embaixo. A vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E depois vamos para a polaridade. Depois vamos para o ritmo, causa e efeito e gênero. E voltamos para o mentalismo. E aí eu pergunto, uma pessoa sofre rejeição. Se você pensar em termos de mentalismo, na mente, como interpreta? Aí você vai para a correspondência. Que padrão interno tem que está correspondendo a isso? E vamos para a vibração. Que emoções surgem? Que emoções estão vibrando aí? E depois passamos pela polaridade. Consegue enxergar alternativas? A pessoa só está vendo um lado, porque, né, a polaridade, tudo é duplo. Ritmo. Entende que a dor é passageira? Causa e efeito. Que escolhas ela fará agora? A partir dessa rejeição. E gênero. Ela usará a reflexão ou ela usará a ação? Por causa dessa rejeição sofrida. Quando você reflete e você adquire a consciência do funcionamento disso em cima de algum assunto, você vai ver que as leis herméticas, elas vão servir para ampliar a nossa consciência sobre a forma como nós vivemos. Né? Você vai perceber que cada princípio é uma porta de entrada para uma dimensão do autoconhecimento. Certo? E aí eu vou vir para o exercício prático. Esse exercício prático eu vou pedir que vocês... Primeiro eu vou querer saber se tem alguma pergunta. Tem alguma coisa aí? Ou... Alguma pergunta, Andréia? Algum comentário? Nós podemos ir para o exercício? Não, pergunta não tem. Tem só comentários e um adendo aí do Leandro. O que o Leandro falou? Pode falar. Para contribuir aí. Pode? Pode. Então vai. A mente move o mundo. Quando cada um acredita nisso, um micro é. Quando cada um acredita nisso, né, um micro é o macro. O corpo responde aos pensamentos e crenças que voltam para a nossa mente. O quanto o mundo externo, o quanto do mundo externo você traz para a sua mente como verdade. O que de fora vibra de tal forma que te balança por dentro. Aquela vibração que te afeta e balança por dentro está em qual polo? Deve avaliar para definir se está de acordo com seus desejos de realidade mental, sabendo que tem o poder de alterar a polaridade, pois existem várias ferramentas para isso. Basta respeitar e harmonizar seu ritmo. Qualquer coisa para mudar de direção precisa de energia para alterar aquele ritmo e muitas vezes dói, mas o resultado é notável, principalmente sendo feito dentro dos limites do seu domínio. Mudar de ritmo requer um esforço para que o pêndulo mude de direção e volte com novos aprendizados. Quanto mais entendemos isso, mais estamos preparados para todo efeito e ou impactos da nova direção que estamos tomando em nosso universo mental. Foi um belo adendo. Adorei. Muito obrigada, Leandro. O Leandro fez uma excelente contribuição. Gente, o Leandro, ele tem uma palestra dele muito boa aqui sobre respiração, e é exatamente isso. As pessoas que entendem o funcionamento dessas leis, elas, quando trazem essas leis herméticas para a sua vida,
você começa a fluir melhor, né? Você flui melhor em todas as áreas, vive melhor em todas as áreas, né? E justamente, eu até tinha, conforme você estava lendo, eu até mudei a tela aqui para as pessoas, conforme você estava falando, ver essa ligação, né? Porque é uma coisa interessante você entender que uma coisa está interligada com a outra, né? E é por isso que eu trouxe esse exercício para justamente trazer essa prática para você perceber como você pode refletir sobre um tema em cima de cada uma dessas leis, né? Então, esse exercício que a gente tem o nome aqui, eu coloquei o nome de espelho da consciência, para que nós consigamos fazer esse exercício, eu vou pedir que você escolha uma situação que esteja desafiando você hoje. Você escolhe uma coisa que você esteja aí precisando refletir, tomar uma decisão, ou algo que você não consegue entender. Qual a situação da sua vida consome mais a sua energia nesse momento? Escolhe uma coisa, para que a gente possamos, né? Podemos prosseguir? Pega um papel, que de repente é mais interessante, para você poder fazer anotação. E pense aí em algo que esteja assim consumindo muito sua energia. Anote. Podemos refletir em cima do que você escolheu? Podemos, André? Vê se está tudo ok aí. Vamos? Então tá. Então eu primeiro vou pedir que você olhe pensando pelo que nós ouvimos aí, vimos do mentalismo. E aí você pega e pergunta: como estou interpretando isso? Olhe para esse assunto. Como eu estou interpretando esse assunto? Pensa, reflete. Depois que você pensar como está interpretando, você vai olhar com o aspecto da segunda lei, que é a lei da correspondência. O que isso revela sobre mim? O que isso revela sobre mim? A correspondência ela nos traz essa reflexão. E aí eu vou para a terceira lei. A terceira lei ela pergunta: que emoções surgem? Que emoções surgem essa situação que está desafiando a minha vida? Se você estiver assistindo depois, quando você estiver assistindo gravado, você pode dar uma pausa e pensando melhor e mais profundamente nessa situação. E aí nós vamos para a quarta lei, a polaridade. Existe outra forma de enxergar? Vamos pensar se existe outra forma de enxergar esse assunto? Né? E depois nós vamos para a quinta lei. Qual ciclo estou vivendo? Lembra lá que nós vimos o ritmo, que tem os ciclos da vida, as estações da natureza? Que ciclo estou vivendo? Será que eu estou numa época de parar, de esperar? Eu estou numa época de... que ciclo eu estou vivendo? De ter uma ação, de observar. E aí nós vamos para a sexta lei. Que escolhas me trouxeram até aqui? Quais as escolhas que eu fiz que me trouxeram até aqui? E você sabendo, entendendo essas escolhas, a gente vai para a última lei. Gênero. O que preciso equilibrar? Será que agora eu tenho que ter ação ou receptividade? O que eu tenho que fazer? É o momento de eu ter ação, eu tenho que agir? Ou eu tenho que aguardar, pensar melhor, criar em cima disso uma outra coisa? Que aí eu entro lá no... Olha, se eu tenho que criar, então eu vou lá para o mentalismo e começo a pensar. Como é que eu vou construir essa cadeira? Lembra que... Né? Então, você pode utilizar essas perguntas para
qualquer situação que esteja desafiando você. Né? Isso é a primeira parte do exercício, tá? Vamos para a segunda parte? Anotou aí? Podemos ir para a segunda parte? Então, na segunda parte do exercício, eu vou pedir que você escreva, que você complete essas duas frases. Vou dar um tempo para você completar. A primeira frase é: qual o principal aprendizado desta situação? Completa aí. Qual o principal, depois de você refletir sobre tudo isso, qual o principal aprendizado dessa situação? E a outra frase é: a atitude mais consciente que escolho realizar nos próximos dias é. Completa aí. A atitude mais consciente que escolho realizar nos próximos dias é. Você vai perceber que, com aquelas reflexões, aquelas perguntas direcionadas dentro das leis herméticas, você vai conseguir tirar um aprendizado e você vai conseguir ter uma atitude mais consciente com relação a essa questão. Certo? Depois você pode voltar, fazer o exercício com calma e utilizar, escrever de repente, e utilizar isso para vários desafios, às vezes até no trabalho, para várias situações na sua vida. Tá? Alguma pergunta com relação ao exercício? Não? Então vamos seguir. Podemos seguir? Então vamos para os momentos finais de conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento não é quando encontramos todas as respostas. Ele começa quando fazemos perguntas mais profundas. As leis herméticas, elas nos lembram que a transformação não começa fora. Ela começa quando olhamos para dentro com coragem, consciência e responsabilidade. Conhecer a si mesmo talvez seja a mais importante jornada que o ser humano pode realizar. E as leis herméticas é uma dessas ferramentas e uma ferramenta muito boa. Nós vamos trazer aqui no Praticadamente outras ferramentas. Ferramentas diferentes e talvez vá questionar até algumas crenças de algumas pessoas, porque justamente nós estamos aqui para botar a mente de todos aqui a fazer algumas práticas, né? Movimentar, para que assim nós possamos expandir mais nosso conhecimento, né? Então, lembre-se disso, que o autoconhecimento não acontece quando encontramos todas as respostas. Às vezes a pessoa fala, mas eu quero respostas certas. Mas não é assim que acontece o autoconhecimento, né? Você tem que saber fazer as perguntas mais profundas, as perguntas melhores, para que você entenda e aumente o teu conhecimento, né? E aí, agora eu gostaria de encerrar agradecendo a todos aqui presentes, e vocês podem continuar a sua jornada de várias formas, com vários caminhos, né? Se você quiser aprofundar aí, eu me ponho à disposição. Eu tenho trabalhos de atendimento online e presencial, tem treinamentos, palestras, workshop. Aqui mesmo, praticamente, eu tenho várias palestras aqui. Praticamente é um arquivo aí de várias, não só minha, como de outros palestrantes maravilhosos aí que nós temos, né? Então, venha para o YouTube ver as nossas palestras. E se você quer aprofundar aí, entre em contato. Meus contatos estão aí, deixe mensagem. Não é isso, Andréia? Eu agradeço a todos que estão aqui presentes e você que está assistindo depois. Até mais, Andréia. Vou fechar aqui. Antes de fechar aqui, eu quero perguntar aí. Deixa eu descompartilhar aqui. Alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa? Pode abrir o microfone. Pergunta no chat não tem. Não? Então pode abrir o microfone. Daqui nós vamos encerrar. Ninguém ficou com dúvida? É sinal que, né, Andréia? Foi bom. Né? Foi bom. Foi bom, Eu tô né? com dúvida ali. Pode falar. Pode falar. Não, primeiro só agradecer. Acho que foi muito legal. Você conseguiu trazer de uma forma simples o negócio que Que é complexo. ele é simples. Só que para você entender isso requer bastante estudo, né? Mas assim, a forma que você trouxe como uma metodologia, uma forma, ficou bem legal, achei bem interessante. E assim, eu só queria pôr uma pimentinha aí, né? Que as leis herméticas, na verdade, não são uma ferramenta, e sim uma filosofia.
né? Sim, sim, Então, é como a gente trazer para o dia a dia e é um autoconhecimento cíclico, né? Que ele sempre volta no mental. Então, você passa por todo o ciclo e começa de novo, né? Então, é um eterno aprendizado, é uma coisa que nunca acaba. E exato, quando você lê a Cabala, lá nas primeiras linhas, né, tá a primeira coisa que tem. A partir do momento que você começa a aprender isso, o seu primeiro desafio é superar seu mestre, exatamente. que é para você nunca parar de tentar entender e questionar tudo aquilo que está na sua frente, né? Que se o mundo é mental, o Exatamente, que é verdade? exatamente. A gente percebe quando a gente vai estudando que tem gente que acha que quer resolver um problema ou resolver uma questão e que vai estar livre de tudo. E não, a gente percebe que a gente tem outras que vão aparecendo, outras questões, outras coisas, porque nós vamos crescendo. Né? Conforme você vai crescendo, vem outros problemas, vem outras soluções, vem outras visões, né? O micro é o macro, né? A gente procura Exato, fora o que a gente tem que procurar dentro, né? exatamente Então, isso. vamos lá. Gratidão Mas aí pela obrigado. ajuda, eu agradeço. Valmir, Volmir, pode falar, Volmir. Abre o microfone. Oi, olha, muito bom, parabéns. O Leandro falou bem, eu achei isso, é uma filosofia, né, muito de vida, mas como tornar essa ferramenta, que é a filosofia, prática e de uma forma simples para construir para a nossa caminhada, né? Eu trabalho com um atendimento, né, e muitas vezes vem essa questão mental do paciente, né, e ficar criando problemas imaginários, né, e ficar nele alimentando, alimentando, e tem que puxar isso e desconstruir nele, né? E é muito interessante a forma que tu mostrou ali, como a gente pode, não é simplificar, mas fazer que aquela linguagem chegue aí de uma forma mais acessível, né? Com essa super que tu gostaste ali, né? Já li, já essa, e é complexo porque a gente não tem essa facilidade ainda de acessar, né? Mostrar isso é muito Exatamente. bom. Parabéns pela Eu gosto muito apresentação. de trazer para quando eu atendo, eu gosto muito de trazer isso para a pessoa, né? Uhum. Eu explicar, mostrar ela, mas é aquilo que você falou, cada um está numa etapa, numa fase, aí às vezes a pessoa fica naquele loop, né? E você tirar a pessoa daquele loop ali, fazer ela perceber, porque não adianta você falar. Porque quando você fala, ela não entende. É você mostrar, né? Pedir ela para investigar e questionar, saber fazer a pergunta. Né? Como eu falei, o autoconhecimento são as perguntas certas, né? Para esse crescimento. Né? Como o Leandro botou ali, né? Cada um no seu ritmo, é verdade. É verdade. Cada um com o seu ritmo. Bom, e aprender a olhar os ciclos, né? Quando Exatamente. a natureza fala e a gente não percebe, né? Fala bem no início, né? Saber que tudo Exatamente. tem um ciclo, né? Que a gente aprende a olhar o nosso para poder ajudar o outro a olhar o seu. Bom, Exatamente. É interessante isso. A gente perceber esses ciclos da vida. E quando a gente percebe, a gente acaba tendo mais resiliência em certas situações, né? Bem bom, interessante. parabéns. Obrigada pela participação aí. Né? É é, isso, mas André. é isso aí, é que nem o Leandro falou, né? Cada um no seu ritmo. Vamos respeitar nossos ritmos. É, Nosso ritmo. perfeito. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula do nosso curso Os Caminhos para o Autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a nossa professora de hoje, Lilian Flig, e a todos que estão aqui presentes ao vivo, e para você também que vai ver isso depois. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais, e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Até mais.